Olá, hoje a gente vai dar continuidade ao nosso curso introdutório de Business Plan e hoje a gente vai para a aula 2, que é sobre mercado e cenários, tá certo? A gente já viu modelo de negócio. Vamos revisar aqui qual é a proposta do curso para a gente poder acompanhar. O que a gente está dizendo é que o curso vai ter 5 aulas, e já teve uma, e agora a gente vai para a segunda aula. A primeira aula foi modelo de negócio, onde a gente conheceu um pouco como descrever essa lógica de criação, entrega e captura de valor por parte de uma empresa ou organização e os fatores que dimensionam isso, tá certo? E agora, então, a gente vai para o mercado e cenário. A partir de agora, o que a gente vai perceber é que vai ficar cada vez mais claro essa noção do encadeamento lógico de todo esse processo e como ele fica cada vez mais bonito, mais interessante, né? Falando de mercado, então, vamos lá. Vamos começar com um exemplo simples. Em recente pesquisa do ano passado, foi identificado que o consumo per capita de arroz do brasileiro são 34 quilos por ano. Então, a nossa demanda de arroz é 34 quilos por ano por pessoa. Então, você tem esse mercado dimensionado. Ok, não tem problema nenhum. Esse é o tamanho do mercado. Se você amanhã quiser lançar uma marca de arroz, não significa que você vai conseguir atingir esses 34, porque já tem concorrentes no mercado, tá certo? Você vai pegar uma fração desse mercado. Mas eu posso expandir esse mercado. Pode expandir, você pode exportar. Não, mas o mercado do mercado do Brasil pode crescer? Pode crescer, muito pouco. Ninguém vai comer mais arroz ou no café da manhã, ou comer 2 pratos de arroz no almoço, ou 2 pratos de arroz no jantar. Isso não vai acontecer. Você vai ter um crescimento, sim, mas é um crescimento muito pequeno. Mas o consumo no Vietnã são 169 quilos por pessoa. Aí começa a ficar cada vez mais interessante. Olha só, por quê? Porque tem aspectos sociais e culturais que influenciam nesse consumo. É lá o cenário que a gente vai ver daqui a pouquinho. Você percebe? Então, esses outros aspectos sociais e culturais que interferem na forma do consumo vão alterar na definição do mercado regional ou do mercado global e assim sucessivamente, tá certo? Então, vamos voltar aqui para o nosso exemplo que a gente deu na última aula. A gente falou sobre o restaurante. Então, era um restaurante que servia comida tailandesa e que ele ia atender classe A e B e que iria ficar num bairro X. Qual é o tamanho desse mercado? Se eu considerar que são somente as pessoas que moram no entorno do restaurante, eu tenho uma delimitação desse mercado em certo tamanho. Se eu considerar que existe mobilidade, que pessoas de outros bairros virão até o meu restaurante, eu amplio esse mercado. Se eu considerar que meu restaurante vai atrair pessoas das cidades vizinhas que virão almoçar ou jantar no meu restaurante, eu amplio ainda mais esse meu mercado. Mas ele tem uma limitação. Isso não quer dizer que você vai atender a 100% desta capacidade. Por quê? Porque você tem concorrentes no mercado. Eles não estão mortos, eles estão funcionando. As pessoas vão fazer escolhas e em algum momento você vai pegar uma fração desse mercado. Vamos lá para o escritório de advocacia, para a gente reforçar esse conceito. A mesma coisa. Então, o escritório de advocacia trabalha numa cidade, essa cidade tem 500 empresas, entre empresas, indústrias, assim por diante. Então, o mercado desse escritório de advocacia, que vai atender full service, ou seja, todas as especialidades do direito, ela tem uma limitação de 500 empresas. Esse é o mercado dela. Mas ela pode atender mercados das empresas, das cidades vizinhas? Pode.
Então ela amplia esse mercado. Quer dizer que ela vai atender todo esse mercado? Não. Quer dizer que ela vai atender apenas uma fração desse mercado. Por quê? Porque as outras empresas já têm relações com outros escritórios de advocacia. E elas não vão mudar, possivelmente. Então, o máximo que você vai conseguir é pegar um pedaço desse mercado. E é possível que haja crescimento. Então, no primeiro semestre, você chega num certo volume, no segundo semestre aumenta, e assim sucessivamente. À medida que você vai criando instrumentos de suporte para isso, como uma comunicação adequada, a identidade visual, aspectos de qualidade, mas isso não significa que você vai atender 100% do mercado, isso não vai acontecer. Não existe essa possibilidade. Você vai atingir um pedaço desse mercado. E aí está o pulo do gato. A gente tem que tentar entender qual é o tamanho desse mercado. Se eu fizer uma superestimativa, eu crio uma empresa com uma estrutura muito maior do que eu necessito. Se eu trabalho com uma expectativa muito baixa, eu corro o risco de ter uma estrutura que é insuficiente para atender a demanda inicial. Então, eu preciso trabalhar com isso. O que vai me ajudar com isso? O cenário, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Mas, ainda nos nossos exemplos, vamos pegar o caso da indústria de parafusos. Vamos tentar fazer um caso mais prático. Então, a indústria de parafusos, esse parafuso é usado para a construção de navios, tá certo? E cada navio usa 100 mil parafusos. E eu sei que no Brasil eu tenho 100 estaleiros, e eles tenho estaleiros que produzem 100 navios por ano. Muito bem. Então, se são 100 navios por ano e são 100 mil parafusos por navio, eu vou precisar, o mercado vai demandar 10 milhões de parafusos. Tá óbvio. Então, delimitei o meu mercado nacional. Se a minha produção, se a minha capacidade de produção são de 20 milhões de parafusos por ano, eu tenho que buscar, então, um outro mercado, porque só o mercado, supondo que eu atenda 100% do mercado, eu vou produzir muito mais do que o mercado consome, então eu vou ter que começar a exportar, perfeito? E esse vai ser o meu mercado, o mercado global. Você não vai conseguir atender aos 10 milhões de demanda interna. Por quê? Porque esses estaleiros já estão funcionando, eles têm relações com outros fornecedores, relações às vezes muito antigas, de qualidade, de preço, de contratos, eles não vão mudar, você vai pegar uma parcela disso aí. Então, perceba que o mercado, o dimensionamento do mercado é fundamental para a gente fazer o resto das estruturações. Sem ele, a gente não consegue formar esse desenho. Eu não posso entrar no mercado porque eu não sei o tamanho dele, eu não sei quanto eu vou atender, eu não posso fazer isso. Então, perceba que, no caso, como essas relações são muito ligadas ao mercado regional, local, mobilidade e assim por diante. É muito improvável que alguém saia de João Pessoa para almoçar num restaurante em Natal. Isso não é possível, não vai acontecer. Então, o restaurante que fica em Natal vai ter o mercado regional, talvez algumas cidades do interior que vão até lá fazer buscar o restaurante. A mesma coisa o escritório de advocacia. Você vai ter o movimento da cidade, você vai ter o movimento regional, talvez as cidades do interior, do entorno possam buscar esse mesmo restaurante, ou então até mesmo empresas de outros estados possam buscar esse escritório de advocacia, porque ele fornece um excelente serviço, mas isso não é muito provável. Existe uma relação que as empresas preservam com os advogados e assim por diante. Então, definir o mercado significa delimitar o tamanho desse mercado e quanto desse mercado você, a sua empresa, vai conseguir pegar. É este o pulo do gato, tá certo? É um pedaço desse mercado. E ele pode crescer? Pode crescer gradativamente, à medida que fatores de suporte aconteçam e você possa dar sustentabilidade para esse crescimento, tá certo? Aí a gente vai para o cenário. O que é o cenário?
é o ambiente econômico onde essa empresa vai trabalhar dentro deste mercado nos anos que a gente está prevendo. Geralmente são 5 anos de previsão. Então, se eu estou estimando que vai ter uma alta da inflação, ou com uma curva de alta de inflação, significa que eu tenho que ter capacidade para repassar preços, senão a minha margem vai cair todo ano, ano a ano. Eu tenho que ter capacidade de repassar preços. Para isso, eu não posso ter um mercado extremamente concorrencial. Eu preciso qualificar, volta lá no modelo de negócio, hein? Eu preciso estabelecer o valor correto do meu produto para não ter uma valoração que não é condizente com o serviço que eu presto. Então, se eu estou estimando que eu tenho fatores demográficos que vão alterar esse meu ambiente de negócios, eles têm que ser considerados. Vamos partir, por exemplo, os pratos, acho que vai ficar mais fácil. Vamos imaginar que em certa cidade está surgindo um polo de tecnologia. E esse polo de tecnologia está atraindo muitas e muitas empresas da área de tecnologia e semicondutores e coisas afim, e com isso está atraindo uma população de gente para trabalhar nessas empresas. Então, está aumentando a população da cidade muito rapidamente. O que isso vai fazer? Vai atrair uma população qualificada, que é o pessoal de tecnologia. Esse pessoal tem um nível, um padrão C para cima, C, B, A, né? E esse vai ter uma influência direta na demanda do meu restaurante, porque vai ter mais gente que vai demandar esse meu produto, porque gente classe AB. A mesma coisa vai acontecer com o pessoal de advocacia. Ora, estão vindo empresas para cá, essa quantidade de empresas que estão vindo vão demandar negócios. Então, eu vou conseguir pegar uma parcela delas também. Então, eu vou ampliar o meu mercado. E para o mercado da indústria de parafusos, o que aconteceu? Absolutamente nada, porque ela trabalha no mercado global. E as empresas que estão vindo para cá são empresas de tecnologia. Elas não são empresas que vão trabalhar com navios. Então, não vai fazer nenhuma diferença. Você percebe que alguns aspectos desse ambiente econômico afetam diretamente uma empresa e outra não? Vamos dar um outro exemplo. Um exemplo social. Se eu tenho uma expectativa de PIB crescente e que as pessoas vão ficar mais ricas e vão consumir mais, é possível que mais pessoas da classe C passem para a classe B, e da classe B passem para a classe A, eu aumento essa população e eu tenho mais demanda no meu restaurante. Isso é um fator real. Se, por contrário, eu tiver a previsão de que eu vou ter uma depressão econômica, isso vai diminuir o meu potencial de demanda, porque gente da classe B vai para a classe C, vai perder emprego. Então, eu preciso entender como isso funciona. No caso desse exemplo nosso de crescimento do PIB, isso interfere na relação direta do usuário de advocacia, porque as empresas crescendo, elas fazem mais negócios, elas fazem mais contratos, elas precisam mais de advogados, é natural, vão precisar mais desse serviço. O mesmo acontece com a indústria de parafusos, porque se o país cresce, vai precisar de mais navios, essa indústria cresce e vai demandar, vai ter um aumento de demanda, ele vai pegar uma fração dessa demanda. Então, isso interfere em todos os aspectos. Esse cenário econômico, vamos supor, do crescimento, interfere de forma diferente, mas interfere em todos os setores. Quando eu olho para aspectos culturais e sociais, também vou ter uma diferenciação muito grande. Nenhum aspecto cultural, por exemplo, interfere tanto quanto o da alimentação. Vamos imaginar, se eu tenho um restaurante em Recife, ou no Rio de Janeiro, ou em São Paulo,
as pessoas estão acostumadas a almoçar mais tarde, a jantar mais tarde. É da dinâmica das metrópoles. Isso acontece, né? É natural. No entanto, se for no interior, as pessoas têm o costume de almoçar mais cedo e de jantar mais cedo. É da dinâmica da cidade. E isso faz, é um aspecto cultural. E isso faz com que o dimensionamento do seu negócio mude, né? Porque você não vai precisar ficar até a meia-noite para atender o último cliente, porque o último cliente vai sair às 10h30 lá do interior e vai sair à meia-noite do Rio de Janeiro. Perceba como esse aspecto cultural interfere e ele muda essa razão. Isso não faz nenhuma diferença, por esse aspecto cultural, não faz nenhuma diferença para a indústria de parafusos. Por quê? O que interessa para ela são os aspectos culturais do mercado de navios, tá certo? Global. Então ela vai entender que quando ela for negociar com a China, ela vai ter que ter e entender os aspectos culturais chineses. Quando ela for negociar com a Dinamarca, os aspectos culturais locais da Dinamarca. Quando ela for nos Estados Unidos, os aspectos locais dos Estados Unidos. Então, você percebe que é diferente. A dimensão é completamente outra. De forma geral, o que é importante? É a gente entender como esses dados são o tempo todo encadeados. Um completa o outro, que complementa o outro, que permite que você crie um desenho adequado para esse mercado, considerando esse cenário e o seu modelo de negócio que a gente definiu lá atrás, tá certo? Então, definir mercado é estabelecer qual é o mercado potencial. Nesse mercado potencial, apenas uma fração vai ser absorvida pela empresa, porque o mercado tem concorrentes e eles vão trabalhar ativamente. E você tem um cenário que está influenciando diretamente esse mercado, que é a quantidade de pessoas, os aspectos econômicos, os aspectos culturais, os aspectos sociais. Então, tudo isso vai estar influenciando quase que ao mesmo tempo esse mercado e moldando esse mercado. A hora que a gente junta esses dois, a gente consegue fazer um desenho, fazer uma previsão muito mais assertiva, muito mais equilibrada do que é possível fazer, né? E este é o grande desafio, é trabalhar com essa assertividade e combinando todos esses fatores. Essa que é a beleza do business plan, essa complementariedade. Nas próximas aulas, a gente vai ver como cada um dos próximos passos se encadeiam e eles vão se moldando e se ajustando e corrigindo e assim sucessivamente, como cada um deles é como se fosse um fator de suporte para aquela ideia que a gente tem do modelo do negócio, do mercado e também do cenário econômico, tá certo? Bom, eu acho que por hoje é isso e na próxima aula, então, a gente vai falar sobre o plano de marketing, ok? Um abraço para todos.